Então, pessoal, continuando aqui com o nosso segundo vídeo da semana, vamos ver agora como traduzir algumas das sentenças categóricas, proposições categóricas da silogística aristotélica para o cálculo de predicados da primeira ordem, né? Isso é uma coisa muito boa do cálculo de predicados da primeira ordem, que é exatamente que ele consegue traduzir a lógica aristotélica por completo, né? Então, a princípio, você não precisa nem aprender silogística, você aprende cálculo de primeira ordem, traduz tudo para cálculo de primeira ordem, resolve, depois traduz de volta se você quiser. Então vocês lembram que as proposições categóricas são aquelas que correspondem a uma das quatro seguintes formas, né? Todo A é B, universal afirmativa. Nenhum A é B, universal negativa. Algum A é B, particular afirmativa. E algum A não é B, particular negativa. Então vamos ver como é que a gente consegue traduzir cada uma dessas sentenças para o cálculo de predicados, né? Vamos começar então pela particulares negativa, né? Como é que é a particular negativa? Algum A é B, né? Como é que a gente traduz sentenças desse tipo para o cálculo de predicados da primeira ordem, né? Vamos dizer que a gente quer formalizar alguns peixes são azuis, né? Ou de modo equivalente em português, algum peixe é azul, alguma coisa é peixe e azul. Então, parafraseando a sentença em questão, a gente vai fazer da seguinte forma: A pelo menos um x, tal que x é peixe e x é azul, né? A pelo menos um x, tal que x é um peixe e x é azul. E o resultado final, obviamente, utilizando um quantificador existencial, existe um x, ao menos um, né? Tal que x é peixe, né? A gente está usando isso aqui, P, para denotar uma propriedade x é peixe, e o A está usando a propriedade x é azul. Então, existe um x, tal que x é peixe, x é azul. Percebe que isso aqui é uma conjunção, tá? Se eu quero dizer alguns peixes são azuis, eu tenho que dizer existe ao menos um x, tal que x é peixe e x é azul, né? Existe ao menos um peixe azul. Isso aqui é só... Agora perceba a diferença. Se eu quisesse formalizar a seguinte sentença, que não é uma proposição categórica, tá? Algo é cachorro e algo é peixe. Então aqui seria da seguinte maneira: existe um x tal que x é cachorro e existe um x tal que x é peixe. Note que que essa sentença 4 aqui não é uma proposição categórica e que nela ocorre duas vezes o quantificador existencial. Eles são independentes. Quando eu falo que algo é cachorro e algo é peixe, essa sentença pode ser tornada verdadeira por Rick, que é um cachorro, meu cachorro, e por Cleo, que é um peixe. Então perceba que o x que valida cada um desses conjuntos não precisa ser o mesmo. Por quê? Porque aqui são duas ocorrências do quantificador. Então, existe algo que é cachorro? Existe. Existem cachorros no mundo. Existe algo que é peixe? Existe. Então, isso aqui é verdadeiro. Mas ela não precisa de algo que é cachorro e peixe ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso aqui, os indivíduos podem ser distintos. É diferente disso aqui, né? Existe um x tal que x é cachorro e peixe, né? Tirando o mundo de desenho animado, isso aqui é falso, né? Não existe nada que é cachorro e peixe ao mesmo tempo. Agora, existe coisas que são cachorro e existe coisas que são peixe, né? Então, preste atenção para a diferença entre essas duas sentenças, tá? Agora vamos para a particular negativa. Como é que é a particular negativa? Algum A não é B, né? Opa, botei uma perninha a mais no B. Algum A não é B. Então vamos imaginar uma sentença desse tipo, que é: algum pinguim não mora na Antártica, né? Em que A é X é pinguim e B é X mora na Antártica. Então, algum A não é B, algum pinguim não mora na Antártica. Então, quando eu digo algum pinguim não mora na Antártica, eu estou dizendo o seguinte: existe pelo menos um x, tal que x é pinguim e x não mora na Antártica. E como é que fica isso? Existe um x, tal que x é pinguim e x não mora na Antártica. Tá? E perceba que outra forma que eu posso dizer essa mesma coisa, que algum x algum pinguim não mora na Antártica, é dizer o seguinte: nem todo pinguim mora na Antártica, né?
Você consegue entender que fala a mesma coisa quando fala algum pinguim não mora na Antártica e nem todo pinguim mora na Antártica? E essa sentença, nem todo pinguim mora na Antártica, quer dizer, como é que eu falo todo pinguim mora na Antártica? Para todo x, se x é um pinguim, então x mora na Antártica. E como é que eu falo nem todo pinguim mora na Antártica? Não é o caso de para todo x, se x for um pinguim, x mora na Antártica. Então, perceba que a gente vai ver depois, quando a gente entrar no cálculo mesmo, que essas duas sentenças aqui são equivalentes. Tá? Elas dizem a mesma coisa. Tá? A gente consegue provar isso com o cálculo de predicados. Nem toda expressão que representam classes na proposição categórica precisa ser propriedade simples. Né? Isso aqui já é um avanço do cálculo de predicados em relação à silogística de Aristóteles, que a gente estava falando, quando a gente estava falando da silogística, que uma questão, né, que o De Morgan levantou era que a silogística não conseguia lidar muito bem com relações ou com propriedades complexas. Né? Vamos ver aqui propriedades complexas. Eu poderia falar o seguinte: algum pinguim que mora na Antártica não é um indivíduo que gosta de frio. Algum pinguim que mora na Antártica não gosta de frio. Ou seja, algum pinguim que mora na Antártica. Né? Então, isso aqui é um tipo de uma propriedade complexa, né? Que aqui eu estou falando duas coisas. Algum x, tal que x é pinguim e x mora na Antártica, não gosta de frio. Então, como é que eu vou colocar isso aqui? Existe um x, tal que x é um pinguim que mora na Antártica, né? P de x e A de x, e x não gosta de frio. Então, perceba que aqui é uma sentença categórica ainda, só que a primeira propriedade, ela é uma propriedade complexa. Eu posso expressar isso tranquilamente no cálculo de predicados. Na silogística seria mais estranho, a gente teria que definir uma propriedade, colocar uma nova letra para essa propriedade complexa, aí sim a gente poderia utilizar na silogística, que a gente já consegue fazer diretamente. Então agora vamos falar aqui de universal afirmativa. Né? Quando digo todo peixe é azul, né? Que quer dizer o mesmo de qualquer peixe é azul, ou qualquer coisa que seja um peixe é azul, ou para qualquer coisa é verdade que se essa coisa é um peixe, então x é azul, essa coisa é azul. Então, essa sentença, a sentença do tipo todo A é B, a gente traduz para o cálculo de predicado de primeira ordem da seguinte maneira: para todo x, se x é A, então x é B. Perceba que essa sentença aqui é um condicional, tá? Porque eu não estou dizendo que todo x é A. Eu estou dizendo que todo x que é A, ou seja, para todo x, quando eu falo para todo x, estou falando de todos os x do domínio. Mas eu não estou dizendo que todos os x do domínio são azuis. Estou dizendo só que os x que são peixes são azuis. Então, eu estou dizendo assim, para todo x, se x é um peixe, x é azul. Se x não é um peixe, aí sei lá a cor de x, tá? Também não preciso saber tudo. Mas se x for um peixe, x é azul. Então, eu vou traduzir essa sentença da seguinte forma: para todo x, se P de x, A de x. Então, perceba que essa fórmula aqui, ela tem um condicional e não uma conjunção. Porque se eu dissesse o seguinte, perceba, se eu dissesse para todo x, P de x e A de x, eu estou dizendo que todo x é peixe azul. Todo x é peixe azul. Para todo x, x é peixe, x é azul. Mas se meu domínio contiver cachorros, por exemplo, essa sentença é falsa. Então, se meu domínio só tiver peixes azuis e cachorros, a primeira sentença aqui é verdadeira, porque todos os peixes são azuis. Mas a segunda é falsa, porque tem cachorros que não são peixes azuis. Tá? Então, perceba a diferença entre essas duas construções, é muito importante. Coloquei aqui logo depois. Obviamente, não podemos formalizar a sentença todo peixe é azul como para todo x, x é peixe azul. Porque essa fórmula, na verdade, está dizendo que todo indivíduo é azul. Caiu o navegador, mas voltando, então a gente não pode formalizar todo peixe é azul como para todo x é peixe azul, porque quando você está dizendo isso aqui, você está dizendo simplesmente que todo indivíduo no domínio é um peixe azul. E no nosso domínio, vamos dizer, tem cachorro, o cachorro não é um peixe. Então isso seria falso. Tá? Agora vamos para universal negativa. É do tipo nenhum A é B.
Uma sentença do tipo, por exemplo, nenhum peixe é azul, pode ser parafraseada como a gente poderia colocar, né, da seguinte maneira: para todo x, todo peixe é azul, todo peixe não é azul. Está correto. Outra forma que você pode dizer é o seguinte: não existe um x, tal que x seja peixe é azul. Ou seja, todo peixe não é azul, porque não tem nenhum peixe azul, né? Então a gente vai ver também que essas duas sentenças, essa e essa, são equivalentes. A gente vai provar depois, tá? E aqui a questão que eu estava falando da relação é que na teoria clássica do silogismo, as letras A e B denotavam sempre propriedades, né? Mas com o cálculo de predicados de primeira ordem a gente consegue trabalhar com relações, o que é muito bom. Lembra que o De Morgan ele colocou isso em questão, ele falou assim: a silogística não consegue lidar com o seguinte argumento: todo cavalo é um mamífero, logo toda a cabeça de cavalo é a cabeça de um mamífero, né? Porque aqui você tem uma relação, x é a cabeça de y, né? E a silogística não tinha regras para isso, só que agora a gente consegue fazer normalmente. Na verdade é muito simples, né? Porque agora as letras predicativas para relações funcionam mais ou menos do mesmo jeito das letras predicativas para propriedades, então não tem nenhuma questão. Então, se eu quiser formalizar todos os filhos de João são estudantes, né? Então, a princípio, a gente poderia usar aqui uma propriedade, né? Filho de João é A e estudante é B. Mas é mais correto a gente falar o seguinte: a gente utilizar uma relação filho, né? Filho x, y. E a gente fala todo filho de João é estudante, como para todo x, se x é filho de João, então x é estudante. Muito simples, né? Mesma forma, eu posso falar nenhum filho de João é estudante, falando não existe um x. Aqui já é mais complicado, né? Porque aqui eu tô falando, não estou falando de qualquer filho de João, estou falando de um filho adolescente. Então, eu posso falar o seguinte: não existe um x tal que x é filho de João e x é adolescente e x é estudante. Então não existe esse x, não tem filho de João adolescente que seja estudante, né? Porque não existe um x tal que x é filho de João, x é adolescente e x é estudante, né? Como eu disse, da mesma forma a gente poderia falar da seguinte maneira: para todo x, se x é filho de João e x é adolescente, então x não é estudante, né? Então perceba aqui que quando eu estou usando o quantificador existencial, geralmente, isso aqui não é uma coisa geral que eu vou dizer não, mas pelo menos para as proposições categóricas funciona. Quando eu estou usando o quantificador existencial, eu vou usar conjunção. Quando eu estou usando o quantificador universal, eu vou usar o condicional, tá? Como eu disse, nem sempre isso funciona, mas no cálculo, pelo menos considerar nas proposições categóricas, funciona, tá? Porque, por exemplo, tem um paradoxo do bêbado, que é um paradoxo proposto por Smulian, que é a seguinte sentença: existe um x tal que, se x bebe, então para todo y bebe. Aqui não precisar de y bebe. Isso daqui é uma verdade lógica. Existe um x que, se x estiver bebendo, todo mundo está bebendo, né? É tipo como se fosse o ditador do bar. Depois a gente vai ver porque que isso aqui é uma verdade lógica, tá? Mas perceba que aqui é uma sentença que tem isso que torna ela estranha, na verdade. Isso que é o que dá o caráter paradoxal dela, é que ela é um existencial com condicional. Então existem, tá? Mas no caso das proposições categóricas, pelo menos, todo existencial vai ser com conjunção e todo universal vai ser com condicional, tá? Então, a gente ficou assim, né? As proposições categóricas são todo A é B, que fica para todo x, se x é A, x é B, nenhum A é B,
né? Que você pode também colocar assim, né? Não existe um x tal que x é A e x é B, né? Algum A é B, fica existe um x tal que x é A e x é B, e algum A não é B, fica existe um x que é A e não é B, mas que a gente poderia colocar aqui também como para todo x. Não é o caso de para todo x. Se x for A, então x é B. E por que eu coloquei essas formulações alternativas? Porque com essas formulações alternativas você vê facilmente quem é a contraditória de quem, né? A contraditória de todo A é B é algum A não é B. A gente consegue ver aqui facilmente que isso aqui é a negação, né? Isso daqui é a negação disso. E já a contraditória de nenhum A é B é algum A é B, porque isso daqui é a negação disso. Então, isso é outra vantagem do cálculo de predicados de primeira ordem, que você consegue ver essas relações de contradição muito mais facilmente, né? A gente sempre tem essa coisa, essa dificuldade às vezes de achar que a negação de todo A é B, nenhum A é B, mas a negação de todo A é B é algum A não é B. E a gente consegue ver aqui de maneira mais óbvia que uma é a negação da outra, né? E que isso daqui, nem isso e nem isso é a negação disso, mas sim, isso daqui é a negação disso. Então, agora uma sentença interessante. Se eu quiser falar gatos e cachorros são animais domésticos, como é que eu formalizo isso? Né? Então, perceba que os gatos e cachorros são animais domésticos. Eu estou querendo falar o quê? Todo gato e todo cachorro é um animal doméstico, né? Então, é um codificador universal. Eu estou querendo dizer, para todo x, se x for gato ou cachorro, x é um animal doméstico. Então, eu vou dizer o seguinte, para todo x, se x for gato ou x for cachorro, e aqui eu vou precisar de um parêntese, então x é um animal doméstico. Então, essa frase aqui é meio estranha, né? Porque eu estou dizendo aqui, ó, gatos e cachorros, e na hora de traduzir, eu estou traduzindo como gatos, ou se x é um gato ou x é um cachorro, então x é um animal doméstico. Isso é meio estranho. Mas perceba, se eu escrever para todo x, se x for gato e cachorro, x é animal doméstico, que x é gato e cachorro ao mesmo tempo? Né? Então, esse i aqui, que a gente utiliza, na verdade ele faz um papel de ou. Estou dizendo que se algo é gato ou algo é cachorro, esse algo é um animal doméstico. Né? Então, aqui alguns exercícios que a gente vai corrigir na próxima aula. Então, façam, é importante fazer. Traduza as sentenças abaixo para a linguagem CQC. Então, vou traduzir a primeira, depois vocês se virem aí que a gente vai ver na aula. Alguns homens não são sinceros. Né? Então, existe um x, tal que x é homem, e não é o caso de x é sincero. Alguns homens não são sinceros. Né? Existem homens que não são sinceros. Ou, alternativamente, não é o caso de todo homem ser sincero. Dá no mesmo, né? Então, essas duas formas aqui de responder. Tá? Então, façam isso daí, que na aula a gente vai corrigir. Tá? Então, eu vou parar por aqui, vou continuar no próximo.